Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos falar sobre a beneficência, no item 20 do Evangelho. E começa com uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir seu irmão. Então, aqui o começo, da beneficência, que é uma virtude, da prática do bem. É uma virtude de fazer benefícios a quem necessita. É a prática da caridade. A prática, que Jesus nos ensinou. E é somente através da prática do exercício da caridade que nós conseguiremos alcançar, a nossa evolução espiritual. É no exercício diário da beneficência, no lar, expandindo-se para fora, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos estranhos, em que nós vamos desenvolvendo o amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos que estão a caminhar conosco, E nós, com a prática da caridade, passamos a enxergar uns aos outros como irmãos, o que realmente somos. Mas nós ainda somos pequenos e não compreendemos esse sentimento que deve imperar dentro de nós. E a prática da beneficência, da caridade, ela nos conduz a um patamar de consciência tranquila, de dever cumprido. Porque quando nós realmente praticamos a caridade, como ensinou Jesus, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sentimos, como diz aqui o bispo de Argel, as alegrias do coração. Nós sentimos, o dever cumprido, a consciência limpa. É muito ruim quando nós temos a oportunidade de ajudar, a oportunidade de servir, e nós não fazemos. A gente às vezes deixa passar a oportunidade. Nós muitas vezes estamos sobrecarregados, cansados, trabalhando demais e deixamos a oportunidade de sermos caridosos passar. E aí ficamos, com a consciência pesada. Sobretudo quando a gente tem, um lampejo de consciência e fala: por que eu deixei passar a oportunidade? Por que eu não fiz mais se eu podia? Então, o que o bispo de Argel vem nos ensinar é para sermos beneficentes. E ele continua: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Então, meus irmãos, se nós realmente queremos
e acreditamos que podemos alcançar uma melhora espiritual, uma melhora moral, nós temos que sermos bons e caridosos. Não tem outro jeito de alcançarmos a evolução, de alcançarmos um mundo melhor sem sermos bons e caridosos. Isso requer de nós uma transformação, um trabalho árduo de modificação de sentimento, de modificação de consciência. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sem que nós aprendamos a amarmos, mutuamente, sem julgamentos, sem precipitações, sem violência, nós não vamos passar. Nós continuaremos renitentes no mal. Nós continuaremos repetindo os padrões de ódio, de orgulho, de vingança. Então, nós temos que nos aprofundar em nós mesmos e conhecer os nossos defeitos. Todos nós temos muitos defeitos, não somos perfeitos. Mas nós podemos reconhecê-los e trabalhar cada um desses sentimentos dentro de nós. E a gente começa com a prática da caridade. Porque a prática do amor ao próximo, ela encerra todos os deveres que nós temos. Porque quando nós enxergamos o próximo como a nós mesmos, quando nós queremos o melhor para o nosso próximo, seja materialmente, seja espiritualmente, e seja moralmente, nós já compreendemos tudo. Não basta a gente fazer uma coisa e pensar e sentir outra. É preciso modificarmos a nossa essência, o nosso espírito, as nossas condutas. Porque ao longo dos séculos e milênios, nós somos renitentes no mal. Nós somos reincidentes nestas práticas. Não é fácil seguir o que está no Evangelho. Não é uma receita de bolo. E muitos nem conseguem fazer uma receita de bolo. Que dirá seguir ao pé da letra. Mas é possível. Porque tudo é possível se nós tivermos a boa vontade. E aí sim nós vamos experimentar a verdadeira felicidade. O poder, a transformação que a caridade, a prática do bem tem na nossa vida, ela é imensurável. Só quem já experimentou, experimenta nas oportunidades diárias, sabe do que eu estou falando. E a beneficência, o tema de hoje, ela é uma mensagem trazida por vários espíritos, Começou com Adolfo, o bispo de Argel, que foi um espírito, precursor do espiritismo, que ajudou na codificação e que também pautou a sua vida na prática do bem. Então, nós vemos, a sabedoria da espiritualidade, a sabedoria de Jesus, que quando o espiritismo adveio ao planeta Terra,
Os espíritos que ajudaram na codificação estiveram aqui. Eles fizeram, cumpriram as suas missões. Então, eles podem e eles falam com propriedade. É diferente de nós dizermos uma coisa e não praticarmos. Está no Evangelho. Eles estiveram aqui e praticaram a caridade, a lei de amor, a lei de perdão. E continua, né? Depois tem Vicente de Paulo, que é conhecido como São Vicente de Paulo, que foi um sacerdote católico conhecido, né, mundialmente, porque foi canonizado pela prática da caridade. Né? Então, assim, são espíritos que dedicaram a vida à prática do amor ao próximo, em ajudar os necessitados. Depois vem a mensagem de um espírito que se intitula Caridade, Caritas, né? Uma mártir nos tempos romanos que também dedicou a sua vida ao próximo, as suas sucessivas reencarnações no planeta Terra ao próximo. Então, e continua, esses espíritos continuam dedicando aqui, nesse momento. E também encerra com a mensagem de João, que foi apóstolo de Jesus, né? João Evangelista, que também se dedicou à prática da caridade, que nós sabemos, temos notícias, né, que reencarnou como São Francisco de Assis, que foi um espírito, né, que passou aqui pela Terra, que dedicou-se exclusivamente à prática da caridade. Então, esses espíritos que trazem as mensagens de hoje, eles fizeram, não é letra morta. E é isso que nós temos que aderir na nossa vida, na nossa conduta. Não apenas lermos, não apenas frequentarmos, né, as reuniões, os cursos, fazermos as orações. Nós temos que, sobretudo, meus irmãos, praticar. Porque está sendo pedido, né, para nós praticarmos. Vamos continuar. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, que iniciei como uma das mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhe seja dado por missão continuar a tarefa. Então aqui, né, nós vamos ver que é a mensagem de São Vicente. Ele fala que ele não ousa sequer falar o que ele fez. Não cabe a ele falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou de tal jeito. Porque os espíritos têm a consciência da desnecessidade de falar sobre suas obras. Eles não precisam, assim como nós, provar a todo tempo o que estamos fazendo. Né? Nós não precisamos falar, eu sou bom, eu sou isso, eu faço caridade, eu ajudo fulano. Não. O título do capítulo 13º, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Então, a caridade, a beneficência, elas têm que ser praticadas em silêncio. Quando muito a gente pede uma ajuda, um socorro, mas é no silêncio. Começa na oração e pede, né, a espiritualidade, a ação.
Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa, porque a tarefa de São Vicente de Paulo foi magnífica, né? Foi esplêndida e ela continua, porque muitos espíritos reencarnados confiam, né, no seu trabalho. A gente vê aqui na nossa própria cidade, tem a Ordem dos Vicentinos, que ajudam, auxiliam as pessoas carentes, que nós também temos a oportunidade de auxiliá-los com doações, com mantimentos, com roupas. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo com todo júbilo, que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto desonra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenha. Então, Vicente de Paulo está acompanhando de perto os irmãos que continuam o seu propósito, que acreditam, né? Homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude. Encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo, assim seja. Então ele se dirige a todos nós para que possamos, né, continuar na propagação do bem, da caridade e do amor, né? E nós vamos encontrando, meus irmãos, as oportunidades. Na nossa caminhada, a gente encontra a oportunidade de sermos úteis, de sermos caridosos. Não só materialmente, não só com dinheiro, com ajuda pecuniária, mas também uma caridade moral, uma caridade espiritual. E a gente fala assim, nossa, eu vou sofrer aqui, praticar caridade, ajudar, mas só lá no futuro, que eu nem sei se existe, nem acredito, nem tenho tanta certeza, porque nós estamos aqui reencarnados, mas nós não temos certeza. Porque se nós tivéssemos certeza, nós agiríamos diferente. Então eu vou largar tudo e praticar a caridade e ajudar meu irmão e ser bom, mas eu nem sei se eu vou ter lá o meu pedacinho, né, no céu, se eu vou ser futuramente recompensado. E aqui São Vicente de Paulo fala que encontrareis já aqui, nessa encarnação, a recompensa, na vida presente. E a recompensa, muitas vezes, não é do jeito que nós esperamos. Não é material, não é reconhecimento público, não é honra ao mérito. É a consciência do dever cumprido, a consciência tranquila. Sabe aquele dormir que a gente entrega porque fez o melhor, porque agiu da melhor maneira? É isso. E a espiritualidade superior vai nos auxiliando, né? Vai abrindo as portas, vai nos proporcionando o crescimento, a modificação. E aqui chamo-me caridade, sigo o caminho principal
que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. A caridade é o principal caminho que nos conduz a uma melhora espiritual, a um progresso, a um nível melhor do que nós estamos aqui, né? E ela diz, né? Acompanhai-me. Vamos acompanhar a caridade. Vamos praticar a caridade. Vamos segurar a caridade e andar junto com ela nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Porque ela conhece, né, a meta, aquilo que nós devemos alcançar. Mas se peço também, dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. Então, a beneficência, meus irmãos, e a caridade, que é a prática da caridade, né? Ela é como uma árvore que vai, né, se alargando, crescendo. A gente poda, a gente ajeita, a gente aduba, e ela vai rendendo os frutos. Ela vai rendendo as flores, os aromas. Assim é a prática da caridade. Quando nós temos a oportunidade de servir, de ajudar um irmão, a gente sente o prazer, a gente sente a recompensa, um olhar de agradecimento, um abraço, um afago. Às vezes isso não é nada para a nossa vida material, mas para o nosso espírito, que já está calejado, que já está sobrecarregado, é muito. Quantos de nós procuramos um olhar de compreensão, ouvidos? Tem dias que a gente só quer ser ouvido, compreendido, que a gente só quer ser afagado. E é na prática da caridade que a gente vai encontrar essa oportunização, porque chega até nós. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível, ela é inesgotável. A caridade, o amor, não acaba, né? Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Então, ela compara, né, a caridade a essa árvore. E tudo que nós praticarmos será levado a Deus, a Jesus, né? E a gente acha que vai se esgotar, que não vai dar conta, que a gente não acredita que é capaz. Mas aí vem um acontecimento e muda tudo. Muitas vezes é no último minuto ali do segundo tempo. Sempre a espiritualidade nos auxilia.
quando nós estamos dispostos a ser caridosos, a sermos caridosos, a praticar o amor, a espiritualidade age. Né? Então, você quer a oportunidade de ser útil? As oportunidades aparecem no seu portão. Hoje em dia, a oportunidade aparece ali no WhatsApp, ser útil. Então, vamos aprender a nossa utilidade, né? E só a caridade que nos conduzirá à salvação. Nós só elevaremos, né, o nível do planeta Terra a partir do momento, a vibração do planeta Terra, a partir do momento que nós nos tornarmos realmente caridosos. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Todos os dias, meus irmãos, nós pensamos que não temos nada para dar. Nós nos dizemos pobres, sem nada. Às vezes, tudo que a gente tem é só material. Eu não sei praticar a caridade, eu não tenho oportunidade, eu não saio de casa. Mas a caridade começa primeiro conosco, né? Com nós mesmos. Ao reconhecermos os nossos erros, ao nos tratarmos com amor, com respeito. E aí nós temos a oportunidade de servir. Nós podemos fazer a caridade. Vou repetir. Pode não ser material, mas nós podemos dar um abraço, nós podemos orientar, nós podemos exemplificar aos nossos familiares, aos nossos filhos, como ser bom. Isso já é a prática da caridade. Nas nossas relações, né, pessoais, interpessoais, nós temos todos os momentos a oportunidade de sermos caridosos. E todos os dias nós faltamos com o nosso próximo. Nós cometemos esse erro de não sermos indulgentes, de não sermos compreensivos, de não sermos amorosos. Tem dia que nós estamos, né, com o ovo virado, como dizem os antigos. E a gente não tá para caridade, a gente não tá para amor ao próximo, a gente não tá para compreender. E é nesse dia que nada vai na nossa vida. Que a gente não pode deixar o que está fazendo para responder carinhosamente uma pessoa. E é nesse dia que nós falhamos e nós caímos. Mas ao cairmos, nós temos a oportunidade de reconhecer o nosso erro e voltar atrás. A gente não volta atrás na palavra dita, nas ações, mas a gente pode fazer diferente. Então, todas as vezes que nós formos intransigentes, incompreensivos, intolerantes com o nosso próximo, vamos modificar. Vamos nos policiar. Aqui ele vai contar uma história. 2 homens que acabavam de morrer disseram adeus. Enquanto esses 2 homens viverem, ter-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião da sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegarem aos últimos momentos,
mandou Deus que lhes trouxesse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este, o meu, disse um, reconheço, fui rico e dei muito. Este, o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Ó, quase nada tinha para repartir. Mas, ó, surpresa! Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ao demais, dando de nada, te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das tuas moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade e, ao que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Então, aqui nessa história, meus irmãos, muito verdadeira, muito atual, que nós ouvimos, durante a passagem desse capítulo do Evangelho, histórias semelhantes como esta, que nós não devemos fazer o bem por obrigação, por ostentação, dar daquilo que nos é supérfluo, objetivando o reconhecimento, objetivando honrarias do mundo. Nós devemos ser como esse nosso irmão, que fez, que exerceu a verdadeira caridade. Assim como na passagem do óbolo da viúva, assim como na passagem dos infortúnios ocultos, nós temos que fazer aquilo que nos é próprio, aquilo que nos é verdadeiro, sem intenção, sem objetivos escusos. Porque Deus, Jesus, a espiritualidade, eles estão atentos, eles captam as nossas intenções. Então, pode passar despercebido aos olhos dos nossos companheiros de jornada, mas da espiritualidade não passa. E aí nos será cobrado, seremos advertidos e teremos de acordo com as nossas obras e de acordo com as nossas intenções. Todos vós que podeis produzir, dai ao vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos. Satisfazei-lhes os lazeres,
mas consagrai o produto de alguma de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais. De alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que Ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. João Bordeaux, 1861. E aqui nós encerramos o título da beneficência, né? Então, João nos diz que todos nós podemos contribuir, podemos doar, podemos dar, né? Qualquer que seja a nossa classe. Ele cita, né, a classe intelectual lá no começo, escritores, escultores, pintores. Mas nós também, né? Sejamos médicos, advogados, professores, funcionários públicos, serviços gerais. Qualquer um pode exercer a caridade. A caridade, a beneficência, ela é uma atividade, um sentimento que qualquer pessoa, em qualquer grau de evolução, pode exercer. Então, se a gente produzir algo, que parte desse algo seja destinado a ajudar, a beneficiar os nossos irmãos mais carentes e mais necessitados. Então, muitas vezes nós julgamos que não podemos fazer nada, que nós somos incapazes, mas nós podemos, nós somos capacitados e capazes de exercer a caridade. Basta nós querermos. As oportunidades, como eu já disse e repito, elas aparecem, elas surgem no nosso caminho. Essa é a exposição da noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que possa, né, ficar na nossa consciência e partir para a nossa ação, para a nossa, né, no campo das batalhas diárias. E nós encerramos aqui a exposição e eu vou fazer, né, passar para vocês as próximas exposições e depois nós vamos encerrar com a prece de Cáritas, né, que nós estamos precisando. O mundo está precisando dessa vibração. Na próxima segunda-feira, dia 9/3, o tema será a piedade e o expositor será o Aparecido Roberto. E na sexta-feira, dia 13/3, o tema será os órfãos e o expositor será o Onofre, Dr. Onofre, fará a exposição para nós. Então, nesse momento, meus irmãos, eu convido a todos, quem souber a prece de Cáritas, pode fazer mentalmente. Quem quiser acompanhar, vamos acompanhar e vamos encerrar nesse momento a nossa reunião, a primeira parte da nossa reunião, com sentimento de caridade, de que nós podemos fazer acontecer
um mundo melhor. Que nós podemos criar oportunidades de servirmos a causa de Jesus. Que nós podemos ser amparados e que nós somos capazes de mudar o mundo através da nossa transformação moral, através da nossa correção. E nós rogamos aos benfeitores espirituais que estejam aqui na nossa casa, que já estão aqui na nossa casa, e possam nos amparar, amparar a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos necessitados, desacolhidos, inválidos, doentes, amparar os nossos irmãos que se encontram em guerra, em guerras morais, em batalhas travadas dentro do seu ânimo. Que a espiritualidade possa ir ao encontro desses irmãos. Nós rogamos a bem das nossas crianças que estão na evangelização. Nós rogamos que a espiritualidade conduza as atividades assistenciais da nossa casa espírita, as atividades no lar espírita José Passos, que acolhe os idosos, que lhes oferece dignidade, conforto, na hora que mais necessitam. Nós rogamos a espiritualidade que fortaleça a equipe de trabalhadores do nosso posto de auxílio, as crianças, que atuam de forma caridosa, de forma benevolente, amando e instruindo as nossas crianças e os seus familiares. E neste momento nós vamos imaginar a figura de Jesus abraçando o nosso planeta Terra, que está passando por um momento de turbulência. E acreditamos que tudo passa, porque nós estamos em Cristo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procuram a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco sempre.